Zacarias. Deixa eu ver primeiro o meu tempo aqui, queridos, porque glória a Deus, aleluia. graças a Deus. Vamos ver o que é que o Espírito Santo tem preparado para nós nesta noite. Aleluia. Você não veio aqui, filhos, à toa. Você veio porque o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe até aqui. E não é o pastor Alexandre que irá falar com você, mas é o próprio Deus por intermédio da sua palavra. Aleluia. Amém? No capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. Capítulo 3, a partir do versículo 1. E o tema desta noite, irmãos: por que precisamos ser totalmente dependentes de Deus? E o próprio texto falará os seus motivos. Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1. Posso ler? Amém. Quem achou diz amém. Amém. Graças a Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. O anjo de Deus está aqui nessa noite. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui estão, aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu renovo, o meu servo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra. Num só dia, naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo
para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Só até aqui. Amém? Amém. Queridos, eu quero falar nessa noite a respeito de alguns assuntos que estarão durante esses dias do ano relevante às nossas vidas. Esta passagem, Deus ele mostra para o profeta, dá uma visão ao profeta Zacarias. Eu acho que os irmãos aqui todos conhecem, é um dos profetas menores. Zacarias escreve esse livro aproximadamente 500 anos antes de Cristo. E o que nos chama a atenção é que dentro dessa visão, Deus fala de purificação, fala de restituição e fala de santidade. Nós bem sabemos que Israel, principalmente do lado de Judá, o povo começou a pecar, se desgarrar de Deus, se distanciar de Deus. Não é diferente os dias atuais. E Deus ele manda o povo para o cativeiro da Babilônia, e o povo fica 70 anos amargos naquele cativeiro. Ali vai uma geração e meia, e todos os anos de 2 em 2 anos aparecia um profeta e falava: olha, Deus está quebrando o jugo, e vocês retornarão para a terra natal de vocês. E não foi isso que aconteceu. Passaram 70 anos o povo debaixo do jugo de Nabucodonosor. Eu quero falar para você nesta noite que o tempo de Deus está chegando para todos. Aleluia. E quando completou os 70 anos de cativeiro, Deus muda o plano do governo. Já não é mais o governo babilônico. Agora é o governo medo-persa. E ali existia um homem levantado por Deus chamado Dario. E Dario ele dá ordem para que Esdras, o escriba e sacerdote, suba para reconstruir o templo de Jerusalém. Aleluia. Eu quero falar para você que o tempo é de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Glória a Deus. Acalma o teu coração. Aleluia. Aquieta a tua alma, o teu espírito. Oh, meu Deus, aleluia. Porque Deus, Ele levantará com certeza pessoas para profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Irmãos, e quando passam os 70 anos, os irmãos estão me ouvindo? Passam os 70 anos, sobe Esdras, junto com o povo de Israel. Alguns já tinham esquecido da palavra de Deus e dos mandamentos. Parece que nos dias atuais tem acontecido também essas coisas. Eu quero fazer uma simples pergunta nesta noite, e você responda para você mesmo. Quantas vezes por semana você tem intimidade com Deus e abre a Bíblia? Quantas vezes você se aqueda aos pés do Senhor para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por você? Aleluia. E agora sobe Esdras no comando de o sumo sacerdote Josué, e junto com Zorobabel, filho de Salatiel. E tudo que eles queriam aconteceu. Tudo que eles estavam prevendo aconteceu. E esse mesmo povo chega em Jerusalém, encontra muita resistência, nem sempre está na presença do Senhor é um mar de rosa. Nós sabemos que trilhamos caminhos difíceis. Nós sabemos que tem dias que só dá vontade de chorar.
Tem dia que nós nos programamos para as coisas darem certo, elas não dão certo, mas eu quero falar que Deus está no controle da tua vida. Aleluia. Eu creio. E o pessoal, o povo de Jerusalém, os judeus, muitos se foram nascidos na Babilônia, não conheciam a história de Israel. Vocês sabem muito bem que quando o templo foi derribado, o povo não tinha mais onde congregar. E foi autorizado pelos reis da Babilônia que eles fizessem as chamadas sinagogas. E ali eles se reuniam uma vez por semana. E aqui vai outra pergunta para você. Você tem agradecido a Deus pelo país que você está, queridos? Irmãos, todo dia tem igreja aberta. Todo dia tem culto. Nós temos o privilégio de todo dia nos alimentar com a palavra do Senhor. Aleluia. Hoje Deus está mandando para você o maná do céu. E eu quero que você não perca tempo, porque o tempo aqui é curto. Me deram 20 minutos, irmão. Ministração dessa é para 40. Mas eu quero falar em nome de Jesus que Deus está neste lugar. Glória a Deus, eu creio. E o povo começou a pecar. O povo começou, em vez de reconstruir a casa do Senhor, o povo estava reconstruindo as suas próprias casas. Porque nós sabemos que Zacarias, ele é contemporâneo de Ageu e antecessor de Malaquias. Ele é um profeta pós-exílio, mas era um homem muito usado por Deus. E Deus começou a dar algumas visões para o profeta. E uma delas está registrado no capítulo 3, que é o foco da mensagem desta noite. Acompanha comigo. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. O qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele. Olha como Satanás é astuto, irmãos. Olha como Satanás ele é maligno. Olha como ele é sagaz. Ele está se opondo à autoridade da igreja. Ele não se opôs a Zorobabel. Ele se opôs ao sacerdote Josué. Esse Josué é o mesmo que subiu com os 4.000 sacerdotes da Babilônia. E nós bem sabemos que antigamente havia uma ligação entre Estado e igreja. A maior autoridade não era o Estado. A maior autoridade era a igreja. Então tudo que se passava com o Estado passava pelos crivos do sacerdote. E diz a palavra que o povo de Israel começou a pecar de um jeito que eles arrumavam casamentos místicos, eles levavam animais dilacerados para o altar do Senhor. O animal que estava morto lá no pátio, lá no curral, que não servia para nada, eles falavam, não presta mesmo? Então vamos dar para o Senhor. Vamos dar para o Senhor, porque se é de jogar fora, vamos levar para a casa do Senhor. E aquilo foi desagradando o coração do Senhor. Quando você chegar neste lugar, faça o seu melhor. Aleluia. Porque você está servindo, não é a homens. Você está servindo ao Rei dos Reis. Aleluia. E Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. E diz a palavra que o sacerdote Josué, ele estava de pé diante do Senhor. E à sua direita estava Satanás. Um dos primeiros motivos dessa noite, que eu quero falar, eu e você
temos que ser totalmente dependentes de Deus. É porque nós temos um acusador que não dorme. Ele 24 horas ele está nos policiando, está nos vigiando. Mas diz João na sua primeira carta, capítulo 2, que nós temos um advogado. E esse advogado é justo, esse advogado é fiel, e o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo e fiel. Oh, glória! Irmãos, nós sabemos que é profético os 12 dias de oração, é necessário, mas queridos, para estar na presença do Senhor, tem que ser 365 dias. Aleluia. Irmãos, não vacile. A tua bênção está chegando. Aqui está falando que o sacerdote, ele estava de pé. E ele estava na presença do Senhor. E quando estamos na presença do Senhor, por mais que Satanás se levante, eu quero falar que ele se levanta para cair. Aleluia. Irmão, não importa o que acontecer, nós somos, diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, que eu e você somos sacerdotes. Aleluia. Jesus nos deu o título de sacerdote. Aleluia. Não só sacerdote, você é sacerdote santo e justo. Glória a Deus. Então vocês acham que Satanás está preocupado com as pessoas que estão no mundo, irmãos? Vocês acham que Satanás investe naqueles que estão no mundo? Satanás quer investir naqueles que estão de pé na presença do Senhor. Ele luta contra aqueles que estão de pé na presença do Senhor. Mas eu quero falar que por mais que ele lute contra a tua vida, existe um Deus soberano que tem cuidado de você, que não dorme. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O primeiro motivo, queridos, para que venhamos estar entregues, porque precisamos ser dependentes do Senhor. Porque nós temos um acusador, Satanás. Vocês lembram muito bem o que ele fez com Jó. Vocês lembram muito bem como é que ele usou a boca de Pedro. Vocês lembram muito bem como ele enxertou o mal no coração de Safira e Ananias. Então, querido, precisamos urgentemente estar de pé na presença de Deus. Aleluia. Mas vamos para o texto, querido. Vamos para o texto. Oh, glória! Aleluia, Deus! Aleluia! Versículo 2. Glória a teu nome, papai. Mas o Senhor disse a Satanás. Quem que disse a Satanás? O Senhor. Ó Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Por que nós precisamos estar de pé e sermos totalmente dependentes do Senhor? Porque foi Ele que te escolheu. Aleluia. Ele te escolheu quando você ainda estava numa posição fora. Glória a Deus. Quando você era um feto. Ele já te chamava pelo nome. Ele já tinha traçado sonhos com você. Aleluia. Ele te ama. Eu quero falar que por mais que alguém vá contra você, contra os teus sonhos, te acusem, eu quero falar que Deus, Ele te ama. Que Aleluia. levante a sua cabeça nessa noite. Aleluia. Ninguém, irmãos, pode tentar acusações contra a tua vida. Ninguém. Queridos, eu quero falar algo especial nesta noite. Nunca vai ser mérito seu. Não pense que é por causa das suas lucubrações. Não pense que é por causa da sua inteligência.
Não pense que é por causa do seu grau de espiritualidade. Não pense que é por causa da sua santidade. Não pense que é por causa dos teus méritos. Mas é porque Ele te escolheu. E Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele ainda te escolheu quando o mundo não era mundo. Então, se Ele te escolheu, e se Ele te levantou, nem Satanás pode te acusar, nem o teu próprio coração pode te acusar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é o segundo motivo para que você entenda. Porque devemos ser totalmente dependentes de Deus. Porque foi Ele que nos escolheu. E isso está bem exposto em Romanos 8. Quando o apóstolo Paulo fala, quem tentará contra os eleitos de Deus? Se foi Deus que os justificou. Queridos, o sangue de Jesus, Aleluia. o sangue imaculado do Cordeiro, Glória a Deus. ele foi derramado sobre você. E Aleluia. você é justificado pelo sangue. Foi Deus que te escolheu. Irmãos, se tinha porta fechada, se estavam acontecendo os problemas na tua vida, eu quero que nessa noite você dê um brado de vitória. Aleluia. Porque foi Deus que te escolheu. Aleluia. Não foi o pastor que te escolheu. Não foi o bispo que te escolheu. Não foi o Papa que te escolheu. Não foi Maria que te escolheu. Não foi Buda que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Aleluia. Deus te escolheu. Aleluia. E é por isso que ele repreende Satanás. Satanás, irmão, ele não dá um passo sequer, se Deus o permitir. Não fique dando ênfase para Satanás. Não fique dando ibope para Satanás. Irmão, Satanás, ele não pode fazer nada se a unção de Deus estiver parando sobre a tua vida. E eu sei que o Espírito Santo tem enchido a tua vida de graça e de misericórdia, irmão. Glória a Deus. Vamos para o texto. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do Senhor. Irmãos, como pode um sacerdote, não sacerdote, um sumo sacerdote, dentro da visão do profeta Zacarias, está trajado de vestes sujas? Explica para mim isso. Como que pode um homem que está se santificando, prestando culto diante do Senhor, estar com as vestes sujas? Ó mistério, meu Deus. Queridos, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eita Deus. Nós, quando nos convertemos, Deus, ele nos purifica. Mas a nossa caminhada vai nos trazendo um monte de tranqueira no nosso coração. Eu quero falar para você que Deus, ele conhece as tuas vestes. Hoje é noite de purificação. Hoje é noite de santificação. E Deus observou o sacerdote Josué com as vestes sujas. Por que será que o sacerdote estava com as vestes sujas? Eu vou explicar. Porque o sacerdote, irmão, ele é responsável. Era ele que fazia a expiação pelo sangue do povo. E ele estava sendo conivente com o pecado do povo. Sabe, irmão, muitas vezes nós somos coniventes com o erro do povo. E nós vamos, irmão, aquela veste que estava alva, igual a lã, começa a ficar suja. Olha, irmão, não tem ninguém aqui nessa noite, ó, ninguém, principalmente eu, pastor Alexandre, todos os dias, nós precisamos estar diante do Senhor, para que Ele venha purificar a nossa mente e o nosso coração. Porque, irmão, nós só iremos produzir para o Senhor, só iremos ter 12 meses cheios, se realmente nós estivermos preparados para receber a purificação de Deus. Aleluia.
Mas diz a palavra que o Senhor enxerga as vestes dele sujas. Mas olha o resultado, queridos. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai as vestes sujas. A Josué disse: eis que eu tenho feito que passe de ti toda a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Queridos, quando a Bíblia fala de finos trajes, a Bíblia está falando de justificação. Eu quero falar nessa noite, talvez eu não tenha mais a oportunidade de estar com os irmãos, mas eu quero falar nesta noite que o Senhor Jesus, não é que Ele vai te justificar, Ele já te justificou. Você é justificado. E você é justificado porque Ele é justo. Eu quero que você levante a sua cabeça. Se você estava entristecido por causa de alguma coisa que você fez, e isso tem te acedido culpas no coração, eu quero falar que o Senhor, Ele te justificou através do Filho. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. E ainda concluindo, filhos, eu já quero estar passando para as irmãs que estão organizando. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo estava ali. Meus irmãos, o tempo é muito curto. Outra hora nós falamos desse assunto. Todas as vezes, a primeira coisa que foi detectada foi as vestes. Por mais que o teu pecado seja vermelho como a escarlata, por mais que o teu pecado seja ainda mais vermelho como um carmesim, eu quero falar que existe alguém que purifica pecado. E não é o pastor Alexandre. Ele está aqui nesta noite. O nome dele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando fala de turbante, tira-lhe o turbante da cabeça. Isso quer dizer que o sumo sacerdote tinha perdido a autoridade espiritual. Muitas vezes Satanás ele quer nos dar uma rasteira para nos tirar a autoridade espiritual. E sabemos que a única forma dele vencer aqueles que são remidos. Cadê a bispa Érica? Não está. Aqui, ó. Satanás ele luta aqui, ó. O maior combate que ele tem é aqui. Ele quer nos vencer aqui, ó. Então nessa noite, amada igreja, Deus está purificando a tua mente. Aleluia! Deus está derramando da graça dele na sua mente. Glória a Deus, aleluia! Nós tínhamos falado aqui de porção dobrada. Eu quero falar nessa noite que Deus ele está derramando de uma unção preciosa sobre a tua mente. Ai, glória. Deus ele está te dando autoridade lá dentro da tua casa. Deus está te dando autoridade nos teus negócios. Deus está te colocando de pé na sua presença. Então levanta a cabeça, porque é noite de vitória. Adore esse Deus. Adore esse Deus. Adore esse Deus. Não só o pastor Alexandre, mas você que é a igreja amada do Senhor. Levanta a tua cabeça. O ano está apenas começando e Deus está abrindo um leque de bênção para você. Glória a Deus. Amém?
Eu não sei, a Zuleika